Agora sim, gente, começou a gravação aqui. Gente, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite para a gente estar assistindo agora, ou bom dia, boa tarde para quem vai assistir a nossa aula depois. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Lenilson, ou Lene, né, como todo mundo me chama aqui, professor de História aqui do CAV, e é um prazer estar essa noite aqui com vocês, tá? Para a gente falar um pouquinho de história e falar também sobre o nosso projeto do apoio PISM, né? Tá chegando mais gente aí, eu tô falando, rapaz, olha, o negócio vai encher, hein? Então aproveita que seu lugarzinho tá separado aí para aproveitar esse bate-papo que a gente vai ter essa aula aqui. Galera, eu não sei se todos vocês já conhecem o apoio PISM, né? Quando a gente chega no PISM 3, muitos aqui que ficam com a gente já fizeram, já foram os nossos alunos no PISM 1, no PISM 2, né? Caso alguém ainda não tenha sido nosso aluno, essa aula de hoje é para dar uma demonstração um pouquinho como é que funcionam as nossas aulas online, como é que vão funcionar a partir de agosto, né? Bem, pessoal, olha só. O objetivo do Apoio Piso, como você já deve saber, é exatamente ter aulas segundas, quartas e sextas, aulas de exercícios e teoria, para preparar vocês para a prova do PISM, né? Então, nesse caso aqui da história, como é que a gente costuma fazer, pessoal? A gente pega questões de anos anteriores do PISM e de vestibulares parecidos com o PISM para discutir, através das questões, lembrar os principais temas da história, os principais conceitos, trabalhar o uso de imagens, a leitura de texto, resolução de questões, dicas de escrita, tudo isso a gente vai trabalhando nas nossas aulas para quando chegar na hora da prova do PISM, vocês estarem completamente preparados para fazer essa prova, né? Então, vou fazer o seguinte, vocês já têm o material aí disponível para vocês, né? Com a aula de hoje, a aula de história. E eu vou colocar um slide aqui que também está disponível para vocês, depois vocês podem baixar, está na pasta de arquivos desta aula mesmo, beleza? Então, gente, eu vou subir aqui o slide para poder trocar uma ideia com vocês aqui. Vamos lá. Gente, o que eu fiz na aula de hoje para a gente poder ter essa demonstração da aula de história, galera? Eu selecionei 6 questões aqui, tá? 4 são de vestibulares anteriores e 2 questões do PISM. E por que a gente pega, por exemplo, isso a gente usa também no nosso material das aulas do apoio PISM, né? Por que a gente pega questões de vestibulares e não pega só questões do PISM? Bem, por 3 motivos. Primeiro, pessoal, que muitas vezes a gente utiliza essas questões de vestibulares é, para explorar temas que ainda não foram muito bem explorados em questões anteriores do PISM, ou às vezes o PISM cobrou uma, 2 vezes, a gente quer fazer outras questões sobre aquela temática, né? Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, pessoal, é que muitos de vocês já conhecem as provas anteriores do PISM, né? Já baixaram as provas anteriores, elas ficam disponíveis no site da UFJF, né? Então, todo mundo aqui pode pegar essas provas, pode baixar, e muitos de vocês já conhecem, né? E terceiro motivo, galera, é que a gente não pega qualquer questão de vestibular anterior. A gente procura questões de vestibulares que têm o mesmo perfil, o mesmo padrão das questões do PISM, para que a gente possa estar bem preparado, né, cara? De modo que a gente vai conhecer tão bem as questões que quando chegar a hora do PISM não vai ser surpresa nenhuma para vocês o modo como vai ser abordada a história ali, né? Então, eu selecionei aqui 6 questões, né? 4 são de outros vestibulares e 2 questões finais a gente vai fazer do PISM. Uma questão objetiva e uma questão discursiva do PISM para a gente resolver aqui. Beleza? E vocês sabem que quanto mais a gente conhece a prova do PISM, mais a gente se prepara, melhor a gente se prepara e mais condições a gente tem de mandar bem quando chegar na hora mesmo para valer, né? Então, vamos lá, vamos ver as questões que eu trouxe aqui para a gente hoje. Gente, eu procurei selecionar alguns temas, tanto de história geral quanto de história do Brasil, que são muito cobrados nos vestibulares anteriores, né? Quando a gente pega as provas do PISM 3, a gente vê que são temas com bastante relevância e que se repetem com bastante frequência, né? Por exemplo, peguei aqui uma questão sobre a crise de 29, né? É um tema super importante, porque vocês já sabem que a crise de 29, gente, ela foi uma das principais crises do capitalismo internacional. Ela foi um marco muito significativo na história e deixou lições que serviram depois para outras crises posteriores do capitalismo, para que tanto o Estado quanto os agentes históricos pudessem reagir de maneira diferente diante dos aprendizados deixados
pela crise de 29, né? Então, vamos fazer aqui? Olha só, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu faço uma análise aqui das imagens, leio o enunciado, dou um minutinho para que vocês possam fazer questão, depois eu falo o gabarito e aí a gente discute e tira dúvidas. Legal? Então, vamos lá. Observe as imagens a seguir. Então, a gente tem na imagem de cima, né? Uma família uma imagem toda colorida, clara, uma família feliz, todo mundo ali alegre, sorridente e tal, com uma geladeira lotada. Tem um menino ali, cara, que não cabe mais comida, ele está equilibrando a quantidade de comida nas mãos dele, né? Tem até o cachorrinho ali olhando as compras do mês, tá? E na imagem de baixo, pessoal, uma imagem, uma penumbra, né? Então tem uma família num lugar escuro, com pratos sobre a mesa, e a gente vê que ali no rosto daquelas pessoas não está uma imagem de alegria, como está na imagem de cima, né? Eles estão mais pensativos, não estão sorridentes, então é um outro contexto, né? Um outro cenário. Vamos para o enunciado da questão. Em meio à riqueza dos anos 1920, prosperou uma cultura de prazer sem limites nos Estados Unidos. Entretanto, tudo ruiu com a quebra da Bolsa de Nova York. Gente, então veja que o enunciado fala de dois momentos distintos. O momento de prosperidade, de uma cultura de prazer sem limites nos anos 20, e um momento posterior com a quebra da Bolsa de Nova York. Né? Então, ó, podemos afirmar que esses dois acontecimentos estão diretamente relacionados às imagens apresentados como, ou melhor, representados como. Meio minutinho para resolver, galera. Ó, tá chegando mais gente aí, hein? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Nós estamos Fala, fazendo Denilson, aqui a tudo primeira bom? questão do Aqui, piso. desculpa eu atrasei um pouquinho, cara, mas aqui, deixa eu te falar. Esse aqui é meu microfone, porque eu tô sem microfone no computador, aí eu tô usando no celular, beleza? Tranquilo, cara, beleza, sem problema. Ô, Rafael, é bom você me dar um feedback, tá ouvindo direitinho, tá tudo legal para vocês aí? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Então tá bem, obrigado, seja bem-vindo aí, meu amigo. Olha só, Rafa, eu vou agilizar aqui porque a gente já estava fazendo a questão. Então, o negócio é o seguinte, né? As imagens e o texto de apoio falam de dois momentos da história dos Estados Unidos. Um momento de prosperidade na década de 1920 e um momento que muda, tudo ruiu com a quebra da Bolsa de Nova York. Quais Eu acho são que aí esses eu iria de dois? letra E. Oi? Eu acho que aí eu iria de letra E. Então, rapaz, aí que tá, hein? Pois Eu acho é, que é assim. cara, a gente podia pensar que se não seria a Belle Époque, né? Só que aqui, no caso, cara, é letra C, American Way of Life e a crise de 29, Nossa, uma pegadinha. tá? Exato. E por quê? Então, vamos lá, gente, vamos analisar as outras alternativas aqui. Olha só, por que não é Belle Époque? Porque a dúvida do Rafael é totalmente compreensível. Porque a Belle Époque também foi um momento de alegria, de prosperidade, e que antecipou a crise de 1929, né? A Belle Époque foi mais ou menos ali no final do século XIX, entre 1880 até a década de 1920, né? Agora, por que não a Belle Époque? Bem, é porque a Belle Époque está muito associada à arte, ao cinema, às inovações tecnológicas, como, por exemplo, o avião, o automóvel, rádio, né? Agora, ali a gente pode ver que a primeira imagem está falando de fartura de consumo. A gente vê uma imagem de uma geladeira lotada e as pessoas comprando mais. Né? Uma família grande, uma família numerosa, cheia de comida, todo mundo sorridente. Então, é uma imagem que associa o consumismo. Né? E o consumismo é típico do American Way of Life da década de 20. Tá? Lembrando de uma outra coisa aqui, Rafael. Olha, e isso aí serve também para todo mundo que está aí, Karen, Vitória, Rodrigo, Laís, né? Tem o outro Rafael aí também. É isso mesmo que não está aparecendo o nome todo aqui para mim? Ah, o Não, Rafael. porque
É porque uma das minhas contas é o fone e outra é o microfone. Ah, saquei. Então é eu mesmo, Rafael. Os dois Rafaéis, então são um Rafael. É isso aí. Muito bem. Exatamente. Valeu. Agora, gente, veja só. O que eu ia falar aqui com vocês é o seguinte: a gente pode perceber como que. Ah, eu lembrei que eu ia comentar. É que, para muitos autores, a Belle Époque ela vai até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, até 1914. Então, a década de 20 já não seria mais a Belle Époque, né? Mas mesmo se a gente ficasse com essa dúvida, a gente pode ver que a imagem de cima ela se associa, né? Ela pode ser associada ao consumismo. Então, isso é o chamado American Way of Life, né? Eu trouxe até umas imagens aqui de slide, olha só. Essa é aquela imagem que tem em cima, né? Ela é ampliada, colorida. Olha, gente, todo mundo sorridente, tá vendo? A geladeira lotada, o menino empilhando comida, né? Então, consumismo. Gente, a década de 20 nos Estados Unidos também é chamada de década de ouro. Por quê? 1918 terminou a Primeira Guerra Mundial, né? Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Europa está detonada pela guerra, os países europeus com a sua economia arrasada, fábricas destruídas, plantações, estradas de ferro, infraestrutura precarizada, né? Então, os Estados Unidos saíram como o grande vencedor da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Eles participaram, mas não foram atingidos por uma bomba, né? Afinal de contas, o conflito aconteceu na Europa, não nos Estados Unidos. Então, eles começam a exportar muita coisa na reestruturação da economia europeia. Eles emprestam dinheiro para os países europeus, exportam e tal, né? Então, é um período de muita prosperidade nos Estados Unidos, em que as pessoas estão ganhando muito bem, estão consumindo muito. Daí o chamado American Way of Life, que é a América do consumismo, do capitalismo, aquela prosperidade, né? Parecia que tudo ia dar certo, todo mundo ia ganhar muito dinheiro trabalhando no capitalismo, ok? Porém, tudo isso acabou abrindo caminho para a crise de 29. Vocês devem lembrar, gente, que um dos principais fatores da crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Nova York, né? Em outubro de 29, e tem alguns precedentes que levaram a essa crise. Por exemplo, a superprodução da economia norte-americana, que foi gerada, entre outros fatores, pela recuperação da economia europeia. Por quê? Durante a década de 20, a economia europeia foi se recuperando. Eles foram reconstruindo suas ferrovias, suas fábricas, foram voltando com as suas plantações, a extração de matéria-prima, e com isso eles foram reduzindo as importações que faziam dos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos a economia estava a todo vapor, eles estavam produzindo cada vez mais. Ao mesmo tempo, acontece um achatamento dos salários no mercado interno norte-americano. Então, os trabalhadores eles já não conseguem mais comprar tanto quanto eles compravam antes. Então, quando a gente junta a redução do consumo interno com a recuperação da economia europeia, que importa menos dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão exportando menos, estão vendendo menos. Com isso, há um acúmulo de mercadorias nas fábricas, há uma superprodução, os preços das ações dessas empresas despencam, as empresas quebram e começa uma quebradeira geral nos Estados Unidos, né? Então, tudo isso leva à crise de 29. Não é isso, pessoal? Gente, dentro dessas alternativas aqui, vocês querem que comente mais alguma? Eu não sei se alguém ficou em dúvida no New Deal. O New Deal não pode ser, porque o New Deal, vocês devem lembrar, foi aquele plano de recuperação da economia norte-americana após a crise de 29, né? Mas isso vai acontecer depois, durante a década de 30. Vocês podem ver que os dois momentos a que o texto e as imagens se referem, não está falando do New Deal, não está falando da recuperação da economia europeia, está falando da crise causada pela Bolsa, pela quebra da Bolsa de Nova York. Então é crise de 29. Ô, Né? Denilson, Oi. deixa eu te falar um negócio. Eu sei que isso já foge um pouco do tema da história, vai mais para a geografia. Mas, por exemplo, a gente poderia relacionar essas duas imagens também com, em vez de ser a crise de 29, a crise de 2008, que foi a crise imobiliária e tal? Então, essas duas imagens em si não, Rafael. Mas olha só, já teve uma questão anterior do PISB, em que eles pediram, foi até uma questão discursiva, eles pediram para comparar a crise de 29 com a crise de 2008, tá? A gente até faz essa questão no nosso material das aulas do apoio PISB, né? Porque uma das características do PISB, que a gente sabe, é relacionar passado e presente. Inclusive, a gente vai fazer isso nessa aula de hoje. Daqui a pouquinho a gente tem umas questões
que a gente vai fazer essa relação aí, beleza? Então, assim, dá para fazer essa relação. Não nessa questão, mas em outros contextos. Tá? Show? Ah, beleza, Lenilson, obrigadão. Valeu, meu amigo. Gente, vamos lá. Outro tema aqui super importante, muito recorrente, são movimentos sociais. O PISM gosta muito de cobrar movimentos sociais na história do Brasil. E na Primeira República, nós tivemos uma série de revoltas populares, movimentos como Canudos, Contestado, Revolta da Chibata e também a famosa Revolta da Vacina, né? Quem tem medo do Zé Gotinha? Não é isso, pessoal? Então, vamos fazer aqui uma questão da Revolta da Vacina, que também já foi cobrada em provas anteriores do PISM. Show? Então, lá, está assim. A charge a seguir ironiza o médico Oswaldo Cruz e seu exército de mata-mosquitos, codinome dado aos funcionários da saúde em confronto com os manifestantes populares na época da Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ocorreu no Rio de Janeiro em 1904. Seu estopim foi a campanha de vacinação em massa da população, efetivada pelo governo federal após a lei que estipulou a vacina obrigatória contra a varíola. Essa insurreição urbana tem causas mais profundas, entre as quais podem ser destacadas. Vamos lá, gente. Meio minutinho para resolver essa questão, mas ninguém canta o gabarito por enquanto, não. Vamos deixar o colega pensar. Beleza? Meio minuto para fazer. E aí, gente? Deu tempo de fazer? Ô, Lenilson, Deu eu aí? acho, eu, Beleza. eu acho que assim, minha linha de raciocínio foi assim, essa, essa, essa revolta, ela foi basicamente, tem muita gente que acha que, por exemplo, que a pessoa, tipo, foi somente por causa da vacina, mas tinham vários motivos no interior do Rio de Janeiro, como o pessoal dos cortiços no centro da cidade que foi expulso do centro da cidade, teve que ir para os morros e tal. Então, assim, eu não sei se eu tô certo, mas eu marcaria, eu acho que talvez a letra B, eu acho. Beleza, Rafael. Mandou bem. Não apenas no gabarito, mas na explicação também. É isso. Gente, o Rafa já deu uma dica aqui. E vocês fiquem à vontade para participar também, viu, gente? Vitória, Karen, Rodrigo, Laís. Olha só, gente. Como o Rafael estava dizendo, pessoal, a revolta da vacina, ela não foi apenas contra a vacinação obrigatória, né, determinada contra a varíola. A própria questão fala, gente, que a vacinação obrigatória foi o estopim do movimento, o estopim, ou seja, a gota d'água, a causa final, mas que já havia uma série de fatores ali que causavam insatisfações sociais que explodiram quando o governo determinou uma vacinação compulsória, obrigatória, forçada, né? As equipes de higiene pública iriam até as casas das pessoas, forçando as pessoas a tomar a vacina. Aquilo foi a gota d'água, estourou uma revolta. E o contexto que estava ali naquele momento se formando, gente, foi devido ao que está na letra B, as reformas urbanas, com a demolição de habitações populares, os chamados cortiços, né? E o deslocamento das pessoas para os morros, às margens da cidade. Gente, veja, o Rio de Janeiro, no começo do século XX, essa revolta de 1904, né? Era a capital do Brasil, era o Distrito Federal aqui do Brasil, era uma cidade já com mais de 600 mil habitantes, uma cidade muito grande, que estava crescendo desordenadamente. Isso gerava uma série de problemas, entre os quais problemas sanitários muito graves, esgoto a céu aberto, lixões, né? Água nas ruas e tal. Então, tudo isso gerava epidemias muito constantes, epidemias de varíola, dengue, né, peste bubônica, entre tantas outras aí. E aí, cara, no começo do século XX, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, que era engenheiro, ele, inspirado numa reforma urbana que tinha acontecido em Paris durante o século XIX,
ele decide, junto com o presidente do Brasil, fazer uma ampla reforma na região central do Rio de Janeiro para demolir os casarões antigos, os cortiços, e construir no lugar avenidas largas, arborizadas, que serviriam ao mesmo tempo para embelezar a cidade, combater as epidemias com, né, higienização, canais de esgoto fechados e tal, subterrâneos, tudo isso, tratamento da água, mas também serviria como forma de controle social, expulsando da região central a população mais pobre e deixando aquilo ali para a população mais rica, para o comércio, bancos e etc. e tal. A gente pode ver, por exemplo, que eu trouxe inclusive algumas atividades, algumas imagens que mostram isso, né? Olha só, aqui a gente tem uma sátira aí, a imagem do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, que foi o grande responsável por essa reforma urbana, né? E uma imagem que mostra antes e depois. Então, olha só, eles derrubando casas, cortiços, desterrando morros, né? E depois uma avenida aqui toda bonitinha, arborizada, tá vendo? Olha só essas imagens aqui também, galera. Então, ali, vários prédios já destruídos, colocados abaixo, né? E aqui a construção do Teatro Municipal no Rio de Janeiro, com a Avenida Central, que agora é chamada Avenida Rio Branco, está ali, ao lado da Biblioteca Nacional, né? Então, tá vendo, gente? Avenida larga, arborizada, imitando as Champs-Élysées francesas. Por exemplo, nessa imagem aqui, eu coloquei do lado esquerdo, tem uma foto da Avenida Rio Branco, que era a Avenida Central, que foi construída nessa época, quando eles destruíram várias moradias antigas ali, e ao lado direito, uma avenida, uma foto da Avenida Champs-Élysées em Paris, né? Que serviu de inspiração. Agora, pessoal, tudo isso foi para derrubar os cortiços, os quiosques, que eram habitações e lugares frequentados pela população mais pobre do Rio de Janeiro. Beleza? Gente, vamos agora para uma outra questão aqui rapidinho, né? A gente estava comentando como é que o PISM gosta muito de relacionar passado e presente, e um tema muito atual que a gente tem comentado muito bastante aí nos últimos tempos, né? E que também é trabalhado na geopolítica, é a questão da guerra da Ucrânia, né? Vocês viram isso, têm acompanhado, têm certeza disso, né? Como é que a Rússia invadiu a Ucrânia, provocando uma guerra ali que tem se arrastado durante bastante tempo, de forma bastante violenta, tem chamado a atenção do mundo inteiro. E um dos motivos desse conflito foi quando a Ucrânia ela levantou a possibilidade da sua adesão à OTAN, né? Isso foi considerado pela Rússia uma grave ameaça à segurança das suas fronteiras. A Rússia, então, atacou a Ucrânia diante dessa suposta ameaça, né? Agora, o que é a OTAN? Não sei se todo mundo está lembrado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, como está dizendo aí no enunciado da questão, ela foi criada em 1949, no contexto da Guerra Fria, e era uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos, com potências capitalistas ocidentais, meio que para proteger esses países contra a União Soviética no cenário da Guerra Fria, né? Acontece, gente, que a União Soviética acaba no começo dos anos 90, né? 1991, ela oficialmente é desmembrada, e o que aconteceu de lá para cá foi uma expansão de países que aderiram à OTAN. Apesar de não existir mais a Guerra Fria, apesar de não existir mais a União Soviética, a OTAN tem se expandido, né? Então, vamos resolver essa questão aqui que trata desse tema. Primeiro, a gente tem um mapa que mostra os países europeus membros da OTAN, né? Os países que estão de verde são aqueles que foram integrados até 1990, né? E os que estão de amarelo são os que foram integrados de 1990 a 2020, tá? Beleza? Vamos para o enunciado da questão. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, foi criada em 1949 e, a partir da década de 1990, sofreu um processo de expansão, conforme mostra o mapa. Atualmente, a OTAN possui 31 membros. No cenário das relações internacionais, essa expansão é decorrente do seguinte contexto. Então, lá, gente, sem cantar o gabarito, pensa no seguinte: no cenário atual, o que tem levado ao contexto, à expansão da OTAN, né? Então, vamos lá. Aliás, cenário atual, não, no cenário
que mostra o mapa aí, né? Meio minutinho para fazer. Ô, gente, como as alternativas são bem curtinhas, né? Essa aí é uma questão da prova da UERJ, agora no meio do ano, né? Não sei se alguém aqui fez essa prova, se fez, já tem a cola, já deve lembrar dessa questão. Ela caiu agora, no meio do ano. Eu gosto muito da prova da UERJ, que ela é uma prova muito inteligente, né? Ela trabalha algumas temáticas, assim, que eu acho que são muito atuais. Ela também gosta dessa pegada passado e presente. Então, é uma prova que eu gosto bastante, né? Muito bem feita. E o gabarito aqui é a letra C, a extinção da União Soviética, né? Por quê, gente? Veja, não poderia ser a letra A, porque a OTAN está expandindo para se proteger da China, né? E muito menos porque tem uma continuidade da Guerra Fria. A gente já viu, a gente já falou que no começo dos anos 90 a União Soviética acaba, e o marco oficial para, marco simbólico, mas oficial, para. Já deixa, Rafael, só um minutinho. Para o final da Primeira Guerra Mundial é a queda do Muro de Berlim em 89. Então, não é uma continuação da Guerra Fria. E muito menos a implementação da multipolaridade, né? Agora, quando a gente pega esse mapa, galera, olha só, vários desses países ali que estão de amarelo e que aderiram à OTAN eram da antiga União Soviética. Por exemplo, a Estônia, Letônia, Lituânia, inclusive a Ucrânia que eu falei aqui, que eu lembrei que foi um dos motivos da atual guerra, foi quando a Ucrânia começa a negociar sua adesão à OTAN, né? E aqueles outros países de amarelo ali que não faziam parte da União Soviética, mas eles faziam parte da área de influência da União Soviética durante a Guerra Fria. Era o caso da Polônia, da República Tcheca, da Eslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, né? Então, esses países faziam parte do bloco soviético durante a Guerra Fria. Quando termina a União Soviética, esses países começam um processo de transição para o capitalismo, né? E vão cada vez mais ser inseridos no contexto global, dentro da área de influência dos Estados Unidos e, consequentemente, da OTAN, né? Ô, Rafael, você queria fazer alguma pergunta, um comentário? Eu só tenho uma pergunta mesmo, Nilson. Por exemplo, esses países que estavam sob a influência da União Soviética, eles faziam parte do Pacto de Varsóvia, da antiga União Soviética, ou não? Sim, sim. Esses países faziam parte do Pacto de Varsóvia. Para quem não está lembrado, galera, era o contraponto da OTAN, né? Se a OTAN era a aliança militar dos países capitalistas liderados pelos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia era a aliança militar dos países comunistas liderados pela União Soviética. Só que com o final da União Soviética acaba o Pacto de Varsóvia. Tá legal? Então não tem mais. Agora, inclusive, quando foi extinto o Pacto de Varsóvia e foi extinta a União Soviética, foram feitos acordos entre Estados Unidos e o governo de transição da Rússia, e entre esses acordos estava ali combinado a não expansão dos países membros da OTAN, porque a Rússia tinha uma preocupação de defesa das suas fronteiras, né? Muitos agora têm alegado que os Estados Unidos têm violado esse acordo que foi feito ao final da União Soviética de não expansão da OTAN, porque a gente já viu que expandiu muito e está expandindo ainda mais, né? Beleza? Agora, gente, olha esse mapa aqui que eu trouxe para vocês para a gente poder comparar. Ele mostra, por exemplo, está vendo aqui nesse mapa a Estônia, Letônia e Lituânia fazendo parte da União Soviética. E mesmo os países que não faziam parte da União Soviética, mas está ali Polônia, Tchecoslováquia, todos esses países que estão riscados ali eram países de áreas de influência da União Soviética e que, como a gente percebe nesse mapa aqui, foram incorporados à OTAN, né? Beleza? Então, essa é a resposta aí, o gabarito, letra C, tá? Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão? Ô, professor, Fala, Rodrigo. pode explicar por que a D não seria? A letra D é a implementação da multipolaridade. Veja, a multipolaridade foi uma das promessas
quando acabou a Guerra Fria, né? Muitos falavam o seguinte: não, olha, agora não tem mais uma bipolaridade igual era na União Soviética, na Guerra Fria, né? União Soviética de um lado e Estados Unidos do outro, mas seria um mundo de multipolaridade, né? De vários polos de poder, o que acabou não se revelando como verdadeiro, porque os Estados Unidos acabaram meio que incorporando muitas das antigas áreas de influência da União Soviética, como a gente vê inclusive nesse mapa, quando ele vai incorporar a OTAN sob sua influência, países que eram influenciados até então pela União Soviética, né? Então, o que a gente tem aqui não é uma multipolaridade, mas é uma ascensão unilateral, entendeu? Unilateral dos Estados Unidos. Essa ascensão unilateral, ela começa a ser um pouco questionada pela China com a sua ascensão econômica e militar. Tanto que, muitas vezes, a China tem servido de contraponto a alguma expansão dos Estados Unidos. Tem alguns até que falam uma nova versão da Guerra Fria com a China, mas que não chega a tanto, né? A China não chega a se tornar ainda, não é uma ameaça à economia norte-americana ou a geopolítica norte-americana, como já foi a União Soviética no passado, né? A gente ainda não chegou nesse ponto e não sabemos se um dia isso vai chegar, né? Mas, Rodrigo, respondendo mais claramente sua questão, é porque, terminada a Guerra Fria, não se estabeleceu de fato uma multipolaridade, mas uma política unilateral dos Estados Unidos, já que deixa de existir uma superpotência capaz de frear esse ímpeto norte-americano, tá? E aí a gente tem que pensar numa outra coisa também, tá bom, Rodrigo? Tá certo que alguns autores podem até questionar isso, podem ter interpretações diferentes, mas a gente tem que pensar no seguinte: a pergunta da questão é qual é o contexto que explica que esses países que estão de amarelo no mapa tenham se inserido na OTAN? Bem, se a OTAN é capitaneada pelos Estados Unidos, o fato deles entrarem na OTAN, Rodrigo, não mostra o surgimento de uma multipolaridade, entende? De outros países capazes de fazer também alianças militares e econômicas. Não, eles estão entrando na órbita dos Estados Unidos. Então não é multipolar, mas está aqui, na verdade, uma única ordem estabelecida por uma superpotência. Entendeu? Eu acho que Entendi. seria... Eu só fiquei com. Não, eu marquei a C, mas eu fiquei com o pé meio atrás, porque, tipo assim, os Estados Unidos mesmo usa a desculpa, fala, do mundo multipolar. Eles usam essa desculpinha. Que a Exatamente. gente sabe que não é verdade, né? Exato. Usa esse discurso. Mas veja, se fosse verdadeiramente multipolar, teriam outras alianças militares ali na região, né? E não tem, só tem uma. Concorda comigo? Verdade. Concordo. É isso. Beleza, meu amigo? Obrigado. O Galera, Lenilson, oi? desculpa te interromper de novo, mas é a última coisa. Só te perguntar, a Ucrânia, ela não faz parte desse acordo justamente por ter ainda muita influência da Rússia, basicamente? Assim, esse processo foi sendo negociado aos poucos, né? Ali tem uma influência muito grande ainda da Rússia. Dentro da Ucrânia tem população pró-Rússia, né? Já teve a guerra da Crimeia alguns anos atrás, onde a Rússia anexou territórios da Ucrânia. Então, a Ucrânia sempre soube que uma adesão à OTAN significaria desafiar abertamente a Rússia. Então, havia esse temor, porque todo mundo sabia que uma adesão da Ucrânia à OTAN iria levar a uma reação da Rússia, né? E aí o governo Zelensky, né, o atual governo da Ucrânia, decidiu dar esse passo. Ou a gente não sabe se ele efetivamente daria esse passo, né? Mas quando começaram as negociações, porque a Ucrânia não chegou a efetivar sua adesão, isso já foi usado pela Rússia para invadir a Ucrânia. Agora, isso é uma interpretação para o início da guerra, tá, Rafael? Tem outros autores que interpretam de maneira diferente. Tem alguns autores que falam que essa é apenas uma desculpa dada pelo Putin e pretende incorporar novamente partes da Ucrânia dentro de um projeto imperialista expansionista que ele possui. Ok? Ah, entendi. Obrigado, Lenilson, ficou claro agora. Valeu. Então, aqueles que são mais pró-Estados Unidos usam esse discurso de que
o Vladimir Putin, ele usa uma desculpa diplomática para invadir a Ucrânia. E aqueles que são pró-Rússia, ou pelo menos mais críticos dos Estados Unidos, já falam que a Ucrânia, ela, ao aderir ou levantar a hipótese de aderir à OTAN, ela teria meio que colocado em xeque ali a supremacia da Rússia na região e por isso teria levado a uma reação da Rússia, tá? Então a gente tem essas interpretações aí. Galera, vamos fazer agora, tranquilo? Valeu! Agora, uma questão, gente, uma outra temática que é muito recorrente nas provas do PISM, né? O Rafael já lembrou, vocês mesmos já viram que o PISM faz muita relação passado e presente, e o PISM também explora bastante a questão da escravidão, né, das diversas formas de trabalho escravo, tanto no PISM 1 quanto no PISM 2, são um tema muito recorrente, né? Quanto da situação da população negra no Brasil após a abolição da escravidão. Já caiu no PISM 3 mais de uma vez, né? E a gente viu que nos últimos meses tem surgido muitas denúncias de trabalho análogo à escravidão, ou que alguns têm chamado de escravidão contemporânea aqui no Brasil, né? A gente viu, por exemplo, denúncias em vinícolas, construção civil, tá? Então tem um texto de apoio aqui que fala sobre isso. Vamos ler rapidinho? Tá assim, olha. Agropecuária, construção civil e carvoarias são as maiores fontes de trabalho análogo à escravidão. Trabalhador agropecuário em geral, servente de obras, pedreiro e carvoeiro. O que aproxima essas atividades, elas são as ocupações mais comuns entre as vítimas de trabalho análogo à escravidão resgatadas no Brasil no período de 2003 a 2020. Apontam dados compilados pelo Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Ainda segundo o Observatório, de 95 a 2020, foram encontrados no país 55.712 trabalhadores em condições análogas à de escravo. De acordo com a juíza Marilena Caú, o trabalho análogo ao escravo é crime tipificado no artigo 149 do Código Penal e é definido como aquele em que seres humanos são submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão da dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, explicou. Para a juíza, na figura do trabalho escravo contemporâneo, o indivíduo permanece com liberdade, mas por circunstâncias decorrentes do próprio trabalho, essa liberdade é relativizada, ficando o indivíduo impossibilitado de exercer o seu direito, né? Então, aqui uma questão da UERJ deste ano, né, caiu agora há poucos meses. Vamos para o enunciado da questão. Aspectos estruturais das relações de produção no Brasil explicam a existência de trabalho escravo contemporâneo e sua maior incidência em determinadas atividades econômicas, como abordado na reportagem. Um desses aspectos estruturais é... Então lá, galera, meio minutinho para resolver a questão. Gato gabarito não, hein? Vamos esperar. Pessoal, como os distratores ali, eles são curtinhos, né? Dá para fazer rapidinho. Olha só, gente. O enunciado, primeiro tem um texto de apoio falando sobre a escravidão no Brasil contemporâneo, né? E aí o enunciado diz o seguinte: aspectos estruturais das relações de produção no Brasil explicam a existência do trabalho escravo contemporâneo. Então, aspectos estruturais das relações de produção no Brasil. Que aspectos, né? Um desses aspectos que pode ser identificado ali é o que está na letra A, não é isso? A desvalorização do esforço braçal. Tá legal? Vitória, você quer falar, minha querida? Fique à vontade. Então, professor, tudo bom? Dá para me escutar? Uhum. Eu Tá fiz sim. a prova da UERJ e eu marquei a letra D.
muito por causa do último parágrafo, que aparece o indivíduo impossibilitado de exercer seu direito. Eu pensei que era por causa da informalidade, ele não tinha o direito de, sei lá, de 13º e essas coisas. E até hoje eu não entendi por que que a... Entendi. É o seguinte, de fato, a informalidade, né, da atuação profissional também é um dos aspectos, digamos assim, estruturais da economia brasileira, das relações de trabalho aqui no Brasil, né? Mas agora, o que mais aproxima desses fatores todos, Vitória, o que mais aproxima, né, o trabalho escravo com relações de trabalho generalizantes aqui no Brasil é a desvalorização do trabalho braçal. Porque, veja, você identificou um dos aspectos que caracteriza o trabalho escravo contemporâneo, mas existem outros, né? Quer ver? E porque eles estão aqui no texto, de acordo com o artigo 149 do Código Penal, mas eu trouxe aqui também um slide que traz alguns traços definidores do trabalho escravo contemporâneo, de acordo com o Código Penal, mas também de acordo com o Ministério do Trabalho, né? Olha só, então a gente tem aqui o trabalho forçado, a condição exaustiva do trabalhador, a condição degradante de trabalho, a restrição de locomoção quando ele não pode sair a hora que quer, quando quer, né? A vigilância ostensiva, muitas vezes tem pessoas armadas tomando conta dos trabalhadores, impedindo a sua locomoção, a sua retirada do local de trabalho, né? A violência, o apoderamento de documentos pessoais. Então, tudo isso retrata o que hoje a gente chama de trabalho escravo contemporâneo, ou formas de trabalho análogas à da escravidão, tá? E dentro disso tudo, a gente tem uma desvalorização do trabalho braçal, porque, olha só, o trabalhador, ele, mesmo quando ele é remunerado, isso aqui é uma coisa interessante, Vitória, que eu acho que ajuda a gente a explicar. Porque no trabalho escravo contemporâneo, muitas vezes ele é remunerado, tá? Só que a remuneração dele é muito baixa, muitas vezes gerando endividamento. Aquela velha história que muitas vezes eles são levados para fazendas e recebem um salário. Só que eles têm que comprar comida na fazenda, pagar o aluguel do barracão, comprar ferramentas de trabalho, comprar roupas, né? E o salário deles não dá para comprar. Então o patrão cede aquilo. Aí ele fica endividado e não consegue sair dali enquanto não paga a sua dívida. É uma das estratégias da escravidão contemporânea, né? Então, essa desvalorização do trabalho braçal, eu acho que ela colabora mais diretamente para o trabalho escravo contemporâneo do que a informalidade. Porque muitas vezes a gente tem trabalhadores que são informais, mas que não estão no trabalho degradante, né? Então, a gente tem muitas pessoas que, inclusive, são, assim, trabalham por conta própria, estão dentro do trabalho profissional. Agora, uma das questões é uma herança escravista que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque trabalho durante muito tempo aqui foi coisa de escravo, né? Então, no imaginário social brasileiro, ficou a ideia de que trabalho braçal é coisa de escravo, trabalho braçal é coisa de gente inferior, trabalho braçal não é valorizado. Então, trabalho braçal, o trabalhador braçal pode ser maltratado, ele pode ser escravizado, ele pode ser submetido a condições degradantes, entende? Então, esse imaginário ele remete ao tempo da escravidão. Porque na escravidão, Ju, ou Vitória, acho que essa que é a grande questão aqui, na escravidão há uma desvalorização do trabalho braçal. Mas quando a gente fala da escravidão, quando era legalizada, no período da colônia do Império, não havia uma preocupação com a formalização do trabalho profissional, porque isso não era uma característica daquele período. Ok? Eu não sei se assim, se eu conseguir ser claro, tá? Entendi sim, obrigada, professor. Entendeu? Rafael, fala, meu amigo. Ô, Lenilson, você já acabou respondendo um pouco aí da dúvida que eu tinha, mas a única coisa que eu queria te perguntar mesmo agora que sobrou aqui é sobre por que não poderia, por exemplo, ser a letra C, que é a rigidez da regulamentação contratual. Eu pensei que, assim, tipo assim, eu não sei se eu tô certo, mas eu acho que eu pensei que essa alternativa depois poderia estar errada, porque, tipo assim, se um cara me apresenta um contrato em que eu vou ser forçado a alguma coisa, eu não iria assinar. É alguma coisa relacionada a isso ou não? Não, é porque quando tem esse tipo de situação de trabalho análogo à escravidão, não tem uma regulamentação contratual, eles não têm contrato de trabalho, Ah, entendi. entendeu? Não, Então entendi. não tem isso.
Ah, tá? saquei. Beleza? Beleza, valeu. Valeu. Então, vamos lá. Ô, Vitória, eu acho que a minha resposta ficou muito longa para você. Depois que eu fiquei pensando que eu saí explicando aqui elementos, né, da condição de trabalho análogo da escravidão, mas eu acho que para ser mais objetivo, eu acho que esse finalzinho mesmo da minha resposta. Por que que a gente tem um laço estrutural da escravidão antiga no Brasil que remete à escravidão contemporânea? É porque na escravidão antiga, quando era legalizada, não existia o que está na letra D. A questão da informalidade da profissão não era uma preocupação no trabalho escravo antigamente, né? Agora, a desvalorização do trabalho braçal existia tanto na escravidão antiga quanto na escravidão contemporânea, entendeu? Acho que, resumindo, seria isso, tá? Tá bom, obrigada, entendi. Valeu, querida. Ô, gente, eu vou dar uma aceleradinha, porque ainda tem mais duas questões aqui para a gente fazer. Eu vou passar uns 5 minutinhos aí, mas aguenta aí, aguenta firme que eu já estou acabando, tá? Agora a gente vai fazer duas questões do PISM, gente. Uma questão objetiva, uma questão discursiva, para a gente poder fechar essa aula aqui. Tranquilo? Gente, eu peguei aqui uma questão de matemática também muito comum, muito frequente nas provas do PISM, que é a ditadura militar aqui no Brasil, né? Então, vamos lá. Tem dois textos de apoio. Olha só. O primeiro tá um discurso do jornal, um editorial, desculpa, do jornal O Globo, de abril de 1964, que está assim: vive a nação dias gloriosos, graças à decisão e ao heroísmo das Forças Armadas, que, obedientes a seus chefes, demonstraram a falta de visão dos que tentavam destruir a hierarquia e disciplina. O Brasil livrou-se do governo irresponsável, que insistia em arrastá-lo para rumos contrários à sua vocação e tradições. Então, a gente vê aqui o Globo, né, comemorando o golpe de 64, a atuação das Forças Armadas aqui no Brasil. Segundo texto, o editorial do jornal Globo, de agosto de 2013. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram outras decisões editoriais do período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. A análise dos dois editoriais do jornal O Globo, à luz do contexto brasileiro da derrubada do governo de João Goulart e do início da ditadura de 64 no período pós-ditadura e no período pós-ditadura, mostra que, vamos lá, galera, a partir desses dois textos, um editorial da época da ditadura e após a ditadura, a gente pode concluir o quê? Meio minutinho para fazer, galera. Ô, Denilson, Oi? deixa eu te falar, no meu colégio ainda, a gente não chegou a estudar de ditadura militar, não. Mas, por uma interpretação, assim, do texto mesmo, eu acho que eu iria mais de letra A, entendeu? Mandou bem, Rafael. É isso aí. Galera, é isso. É letra A. E dá para fazer, como o Rafael disse, pela interpretação dos dois textos, né? A letra A está assim: embora se desculpe por seu apoio ao golpe de 64, o jornal O Globo mantém no editorial de 2013 o entendimento de que o governo João Goulart colocava a democracia brasileira em risco, né? A gente pode ver isso, gente, que no segundo texto é quando o jornal Globo se desculpa por ter apoiado o golpe de 64 no Brasil, que implementou a ditadura militar, né? Aí no finalzinho do texto ele fala o seguinte: a democracia é um valor absoluto e, quando em risco, ela só pode ser salva por si mesma. Ou seja, aqui eles estão falando o seguinte: olha, foi um erro ter apoiado o golpe de 64, mas quando a democracia está em risco, ou seja,
ela ainda insiste em dizer, né, o jornal ainda insiste em dizer que o governo do João Goulart colocava a democracia brasileira em risco, né? Por isso, letra A. Galera, olha só, a gente vai ver, por exemplo, nesses slides aqui, a gente vai estudar quando a gente estiver fazendo nosso curso aqui a partir de agosto, que os jornais tiveram visões diferentes diante do golpe de 64. Por exemplo, aqui do lado esquerdo está a manchete do jornal O Globo, logo após o golpe de 64. Está assim, olha, fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Gente, olha o editorial do jornal ali embaixo. Ressurge a democracia, né? Então aqui o jornal O Globo apoiando o golpe de 64, acreditando que o João Goulart queria dar um golpe comunista aqui no Brasil e que os militares tinham salvado a democracia no país, né? Ao lado, do lado direito, tem aqui o jornal Última Hora, que era um jornal que apoiava o governo João Goulart. E ele foi atacado após o golpe de 64. A gente pode ver que está ali, olha, Última Hora, que é o nome do jornal, depredada e incendiada. Olha lá embaixo do jornal Última Hora. Toda a frota de reportagem destruída a bala e a fogo. Então, os meios de comunicação brasileiros tiveram papéis diferentes, mas, de modo geral, os grandes meios de comunicação, Folha de São Paulo, Estado